Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Fique por Dentro, apresentado hoje por mim e o nosso companheiro Vilar. Eu vou dar aquele recadinho maroto para você. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Já é inscrito? Vai lá no sino de notificações. Compartilhe, a informação precisa chegar o mais longe possível. E claro, né? Deixe um like para o Fique por Dentro. Evandro, neste primeiro bloco aqui do nosso Fique por Dentro de hoje, nós vamos tratar de um vídeo, né, que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fez tratando da questão da transição de governo no quesito segurança pública. Vamos assistir um pouquinho desse vídeo aqui. Segurança pública com uma observação. Constituída a coordenadoria, todas as polícias serão chamadas a participar. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as polícias federais. As polícias estaduais, civil, militar, científica, penal, todas elas convidadas a participar, e as guardas municipais. Então, todos os representantes das polícias integrarão aqui este grupo de trabalho. Evandro, eu acho que a consagração da forma política com que não só o Sindiguarda São Paulo, mas principalmente a FENAGuardas conduziram, né, as pautas, as necessidades da nossa categoria junto aos candidatos, né? Então, ou seja, a eleição tinham vários candidatos, quando chegou no segundo turno, 2 candidatos, né? A FENAGuardas procurou conversar com ambos, né? A nossa categoria de guardas municipais, e eu acho que agora isso consagra, porque o candidato eleito, né, o candidato Lula e o seu vice Alckmin já dão mostras de que vão conversar, né, com todas as forças policiais, né, e aí, de uma forma que não vinha acontecendo ao longo do tempo, nós já estamos inclusos ali, pelo menos no discurso, né? Obviamente que nós temos todo um caminhar, mas já é um começo, né, Evandro? Bem, como bem pontuou o Vilar, tanto o Sindiguarda São Paulo quanto a FENAGuardas e boa parcela da nossa categoria sempre se portou de forma apartidária. Cada um tem suas opções ali na hora de votar, mas sempre entendeu que nós temos que manter um canal de articulação com todos os viés políticos. A política ela faz parte da democracia, e a democracia se exerce com a discussão, com respeito, com ideias. Exatamente. Então, o próprio ex-governador, hoje atual vice-presidente eleito, né, Alckmin, sempre sinalizou meio que positivo para as guardas municipais aqui no estado, né, Vilar? Sim. E o nosso presidente também eleito, o Lula, ele recepcionou uma proposta dos guardas lá em Belo Horizonte. Sim. Também. Sindiguardas Minas Gerais. Sindiguardas Minas Gerais, sinalizando que tem uma boa intenção com as guardas. Só por aí já é um início muito bom, muito promissor. Que esse resultado, a gente vai ter que continuar, como bem pontuou também o Vilar pontuou, continuar trabalhando. Nós apresentamos lá, eu e o VEC, né, na semana passada, nós levamos um ofício apresentando algumas demandas que são o início de uma necessidade das guardas, né? Sim. Porque isso vai passar por várias construções, várias demandas irão aparecer, né? Sim. Mas eu queria, Vilar, só para não me alongar muito nessa nossa introdução, vai passar aqui na tela o ofício que nós protocolamos, né, que a FENAGuardas protocolou no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalado a equipe de transição do futuro governo federal Lula-Alckmin, tá? Então vamos lá. Bem, o principal assunto, né, não vou mostrar ainda, mas está no corpo da explanação, é a aposentadoria especial. Sim. Corrigir a injustiça gigante que foi feito conosco. Sim. Né, pelo atual governo, que está findando agora dia 31 de dezembro, com relação à aposentadoria especial. Porque você, colega guarda civil metropolitano, guarda municipal, sabe muito bem que todos os agentes de segurança pública, né, seja militar ou civil, de alguma forma ou de outra, tem um tratamento previdenciário diferenciado das demais categorias. Não que somos especiais. Mas em razão da nossa atividade, né? Da peculiaridade da nossa atividade. Que está correto, tem que ser isso.
Menos, Vilar, as guardas municipais, os guardas municipais. Fomos esquecidos, né? Fomos esquecidos. Aquele esquecimento seletivo que a gente, em diversos programas, né? Sim. Já citamos. Amnésia seletiva. Que inclusive, né, a gente tem que lembrar agora, um outro fato bem recente, é com relação à identidade funcional dos agentes de segurança pública. Muitos estados estão implantando aí, a Polícia Civil aqui em São Paulo já implantou. São Paulo. Só que as guardas municipais, o governo federal atual tem uma resistência grande. Não vamos ficar esticando o chiclete, porque de novo... Página virada, né? Página virada, o governo está findando. A partir de janeiro, mas a gente... vida nova. Vamos discutindo. Bem, a aposentadoria especial é um deles, que é importante. A outra preocupação nossa é com relação ao armamento. O presidente falou que ele pretende urgentemente, né, revogar a questão do armamento, a venda do armamento para pessoas civis. Indiscriminada, e realmente você vê notícias toda hora, aí o exército não tem condições de fazer o controle devido, né? E no nosso ponto de vista aí é de interesse do governo, o governo é que decide, sim, mas não podemos deixar os avanços que bem ou mal houveram nessa questão para as guardas municipais, vamos falar por São Paulo, sim, que fez aquisição lá de algumas carabinas, sim, né? Nós estamos com a calibre 9mm, né? As beretas que chegaram, as Glocks. Então é um equipamento melhor, mais moderno para a atividade nossa. E precisamos iniciar a discussão. Sim. Então essa foi as duas principais. Mas fora essas pautas, ô Vilar, nós também encaminhamos o ofício, aqui está na tela, que é o item 1, nós falamos em garantir a segurança jurídica à corporação por meio da inclusão das guardas municipais entre os órgãos de segurança pública, previsto no caput. Nós estamos no artigo. Sim. No caput do artigo 144 da Constituição Federal. O 2 é a aposentadoria especial, que eu já expliquei. Fortalecer e melhorar o Sistema Único de Segurança Pública, sim, que ainda está no campo lá da utopia. Da teoria, né? Da teoria. Isso. Garantindo o repasse fundo a fundo aos municípios, ou seja, os municípios também terem parcela do financiamento federal para suas atividades, porque... Desculpa, como nós tivemos no passado, sim, né, Evandro? O governo Lula, o primeiro governo Lula, teve um aporte de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para as guardas de todo o Brasil, mas vamos falar especificamente aqui da nossa Guarda Civil Metropolitana, que foi gigantesco. Então nós tivemos aquisição das bases móveis. Então hoje, se você está aí num QTH aí que não é muito confortável e tem uma base móvel para você descansar um pouco, é em virtude daquele dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, que lá em 2003 veio para a Guarda Civil Metropolitana. Aquisição de uma quantidade imensa de viaturas, né? Uma quantidade muito grande, acho que quase em torno de 500 viaturas. Sim. A Guarda não tem 500 viaturas hoje, né? Então, coletes à prova de bala, né? Os primeiros coletes balísticos que nós usamos, enfim, né? Uma gama grande, né, de materiais. E o Pronasce, eu posso falar por mim porque eu recebi verba do Pronasce, né? Sim. Me inscrevi lá, fiz os cursos da Senasp, né? Enfim. Então o que acontece? Eu acho que nós estamos num caminho muito importante para retomar, né? Nós tivemos um lapso aí de 4 anos, né? Que pouquíssimas guardas tiveram acesso à Senasp, né? Então, assim, de retomar essa verdadeira política única de segurança pública, que obviamente tem que ser feita pelo governo federal, né? O governo federal é o articulador, né? Então precisa ser feito, e eu acho que nós estamos no caminho certo, viu, Evandro? Vilar, é só explicar melhor que você, assim, da onde vem todo esse dinheiro, né, Vilar? Vamos explicar ao pessoal, porque o pessoal fundo a fundo, mas por que o governo federal tem que investir nas guardas municipais, nas polícias militares, na polícia civil? Pessoal, vamos entrar um pouquinho no campo tributário. Mais de 60% do que é arrecadado em tributos no Brasil fica com a União. Os estados ficam em torno de 25%, 27%. Os municípios lá não chegam a 10%. Então, lógico, quem tem mais dinheiro financia, né? Financia. Exato. Tem que bancar. Então, o rico tem que bancar o mais hipossuficiente, né? Tá brincando com a minha esposa lá. Hipossuficiente, uma palavra até meio complicada de falar, mas nada mais é quem tem menos recurso. Os municípios são, nessa relação, o mais frágil e precisa ter esse aporte financeiro ali. Posso dar um spoiler? Pode, lógico. Aqui em São Paulo essa ótica é invertida. Aqui, na cidade de São Paulo. Mas nós vamos tratar no próximo bloco, né? É um outro assunto que é questão... É spoiler. Bem, o item 4 aqui, né, é a reversão do desconto sobre os proventos dos guardas municipais,
reforma da Previdência. Aquela reforma da Previdência, de novo, pessoal, é difícil a gente não falar coisas ruins do atual governo, que finda dia 31 de dezembro de 2022, porque tá lá. Foi feito, né? Foi feito. Já está atingindo você, É fato colega consumado. que está trabalhando, que está aposentado, que tem um desconto mensalmente dos 14% da Previdência nossa. Sim. Então, você, colega aposentado, que às vezes, poxa, eu nem fiquei sabendo. Então, ficou sabendo quando nos seus proventos, o que exceder R$ 1.100, o governo federal, a prefeitura, lógico, né? Mas ela fez por quê? Porque tem uma PEC, a PEC 06, que ela falou o seguinte: a partir desse valor tem que tributar o aposentado. E um desses nossos pedidos nada mais é que reverter esse confisco do nosso salário, da nossa aposentadoria, da pensão daquela mulher, daquele marido que perdeu um guarda civil metropolitano e ele tem que pagar 14% de previdência. Isso é um absurdo, essa PEC 06, que é a reforma da Previdência do governo Jair Messias Bolsonaro. Bem, vamos lá. O outro tema lá está relacionado com a questão do armamento, que é garantia do porte de arma nacional, inclusive para os guardas municipais aposentados. Sim. Porque não é justo realmente. Vamos pegar eu como exemplo. Eu tenho 30 anos de serviço. A gente trabalha lá com enfrentamento da criminalidade. Aí quando me aposento, boa sorte, fique por conta e risco. Então, isso não é justo. Então, é uma discussão, é uma construção. Uma correção que tem que ser feita. Que tem que ser feita, né? Obviamente, é um cabo de guerra, pessoal. Temos que entender que democracia é um cabo de guerra. É um puxando do lado, o outro puxando do lado oposto. Exatamente. E a gente tem que ter argumentações fortes. Eu acredito que argumentações suficientes nós temos. Sim. Só que precisamos, de forma cotidianamente, a importância da federação, ter uma sede lá em Brasília. Fazer uma discussão. Fazer uma discussão, porque são 513 deputados e mais 81 senadores. Exato. Dá para imaginar você ficar convencendo 513 pessoas de alguma coisa? É meio complicado, é árduo o trabalho. Sim. Além de você tem que se preparar, porque você tem que ter argumento, porque, de novo, vai ter o argumento do lado oposto. Exato. E você tem que estar lá fazendo constante. Na federação, dos seus diretores que acompanham, através dos sindicatos, né, que acompanham a federação. Sim. Nós estamos lá constantemente, né? Eu fiquei uma semana e meia com o VEC lá, talvez vá novamente. O Vilar já está convidado, porque ele também é diretor da federação também. Sim. Ele vai ficar um tempinho lá, porque a gente precisa fazer esse trabalho. E esse trabalho não pode parar. E esse trabalho só é possível porque você se filiou ao Sindiguardas. Exatamente. É uma corrente, não tem outra saída. É uma organização que a gente precisa fazer para tentar alcançar o mínimo que a gente precisa de dignidade, né, Vilar? E ressaltar mais uma vez, estamos num terreno mais fértil do que os últimos 4 anos. Né? Então a gente espera colher mais frutos do que nós, né? O caminho, vamos chamar o caminho cheio de pedras que nós tivemos até agora, né, Evandro? Com certeza. Então, pessoal, vamos acompanhando os informes do Sindiguardas, da Fenaguardas. Nós vamos pedir a ajuda de vocês, com certeza, né? Alguns processos legislativos, projetos de lei. Às vezes precisa ter aquela movimentação nas redes sociais. Sim. Com os parlamentares do nosso estado. O estado de São Paulo são 70 deputados federais, nós temos 3 senadores. Então, aqui no nosso estado, temos que nos mobilizar. Isso não é o GCM do estado de São Paulo, não. Você também, guarda municipal de todo o estado, né? A gente tem que fazer essa discussão. Como também, nós vamos levar discussões aí já em âmbito estadual ao nosso governador também eleito, Sim. Tarcísio de Freitas, que teve o apoio do atual presidente. Ele é do Republicano, se eu não estiver enganado aqui, e mostrou também, sinalizou Sim. de forma positiva para as guardas municipais, através de um vídeo que ele fez até com o Eliel Miranda, né? Exatamente. Nosso colega Eliel Miranda. Então, pessoal, tudo é uma construção. Temos que conversar, temos que ser democráticos. Pessoal, agora nesse bloco, vamos começar aquele assunto chato, maçante, mas extremamente necessário. Não tem jeito, pessoal. Tudo na nossa vida, aqui na Guarda Civil Metropolitana, em casa também, né? Sim. Passa pelo orçamento. O orçamento é a pedra fundamental de funcionamento de tudo, e da administração pública. E o Vilar participou, hoje nós estamos gravando na quinta-feira, ontem, né? Quarta-feira. Na quarta-feira, uma discussão na Câmara Municipal
sobre o orçamento de 2023 da nossa Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Vilar, o que você pode falar sobre isso aí? Primeiro, eu quero enfatizar o que você começou dizendo, né? Em 2003, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas falam, né, que esses caras estão falando de regulamentação? Que negócio de regulamentação? Hoje, o que garante a atividade policial das guardas é a Lei 13.022, que é a regulamentação da atividade. Então, nós precisamos falar, para poder mudar. Porque se nós não falarmos, não muda, né? E nós vamos mostrar aqui que existe uma força silenciosa do ponto de vista da mídia, né, de falar aqui, de virar público, ou como nós aqui, né, não fique por dentro, cobrar, mas ela atua ali num silêncio e ela está tendo êxito. Nós vamos mostrar aqui, né? Uma das coisas que eu já posso adiantar aqui, Evandro, é que ele não é o orçamento dos nossos sonhos. Tá muito aquém? Tá aquém, né? Houve uma fala, né, do secretário adjunto, né, o Fagotti Júnior, né? É o maior orçamento da história, realmente é o maior orçamento da história, né? Mas ele ainda, no meu ponto de vista, ainda é aquém do que a cidade de São Paulo precisa para devolver para o cidadão paulistano, né, o serviço público de segurança pública de qualidade, né? Então, vamos rodar aqui que é mais fácil do que ficar falando. Vilar, só antes de a gente discutir os números ali, pessoal, a gente tem que trabalhar na vida com proporcionalidade. Tudo é proporcional. Você faz comparativos. O Vilar já falou várias e várias vezes aqui. Outras cidades aqui da região metropolitana com orçamento muito menor do que a cidade de São Paulo, que às vezes investem 3%, 5%. Proporcionalmente investem muito mais. Né? Muito mais. Outras guardas, vamos falar em números de profissionais. Uma cidade de 12 milhões de habitantes não tem 6 mil guardas. Com esses 1.000 que está meio enrolado, se vem ou não vem, quando é que vem esse ano, que é uma demanda muito grande, uma necessidade para a guarda, nós chegamos a 6 mil hoje. Guarda do Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes. 7 mil guardas. 7 mil guardas. Então, há uma desproporcionalidade muito grande na cidade de São Paulo e uma má vontade dos gestores municipais, dos prefeitos. Não vou ocupar só o Ricardo Nunes, não, que isso é coisa que já vem historicamente, mas ele é o prefeito hoje, ele quer fazer a mudança, tem toda a oportunidade de fazer a mudança. E aí a mudança é na lei orçamentária, né, Vilar? É isso aí. Vamos aos números aqui. Vamos começar com notícia ruim, o Evandro. Operação Delegada. Então você está vendo na sua tela aí a Operação Delegada de 2021, né? Executada em 2021 com 46 milhões de reais e uns trocadinhos, né? Vamos para a próxima. O orçamento geral da Secretaria, 722 milhões de reais. Né? Esse é o orçamento geral da Secretaria. Vamos avançar um pouquinho. Esse aqui é o orçamento da Operação Delegada de 2022. Então, houve um acréscimo. Houve um salto considerável, né? 61 milhões de reais. Agora vamos para o próximo. E a Operação Delegada 2023 vai passar para 92 milhões de reais. Um acréscimo de 50%. Eu vou pegar minha cola aqui, enquanto o Evandro fala alguma coisa para não dar na cara que eu estou pegando a cola aqui. Ele tá improvisando. Mas, pessoal, olha, nós, né, observamos às vezes umas falas do prefeito, senhor Ricardo Nunes. O senhor disse que vai investir na guarda, que a guarda é a menina dos olhos. Mas o que está aparecendo aqui é que a menina dos seus olhos é a outra instituição. Porque, nossa, um salto desse daqui... Olha, em 3 anos dá quase 100%. Então. Né? Se o nosso orçamento, hoje, do 2022 para 2023, da Operação Delegada, a elevação é de 50,83%. Se o nosso orçamento lá dos 722 milhões, né, do ano passado, se ele tivesse recebido um aporte desse, nós estaríamos aí com 1.175 bilhões de reais. E vocês estão vendo aqui que está em torno de 986 milhões, né? 92 milhões e a gente não consegue contratar 1.000 guardas, prefeito. Então. O que está acontecendo, hein? Me explica qual a grande dificuldade na administração municipal. Ou seja, o orçamento
destinado, que é a política da cidade de São Paulo, está destinando para a operação delegada, sobe num ritmo que não é o mesmo ritmo que sobe o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana, que tem que custear a Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil, Junta Militar, Junta de Serviço Militar. O Corpo de Bombeiros Metropolitano, você vai ver lá a Secretaria de Segurança Urbana, licitação A, B ou C, só que a verba não sai desse dinheiro aqui. Ó. A verba sai de outro dinheiro. É óbvio, né? O spoiler que nós demos no bloco anterior. O ente que ganha menos, que é a cidade de São Paulo arrecada menos do que o estado de São Paulo, financia órgãos estaduais, né? Então banca o Corpo de Bombeiros Metropolitano, a operação delegada e mais quase 42 milhões de reais da Secretaria Municipal de Transporte para o CPTran, né? Então se nós pegarmos aí os 92 mais, são 130 milhões de reais para a Polícia Militar, né? Então essa é a inversão, né? O órgão que arrecada mais é o Estado de São Paulo, ele deveria ajudar a Prefeitura de São Paulo, mas é o contrário, a Prefeitura que tem que financiar o funcionamento dos órgãos de segurança aqui na capital. Vilar, eu vou evitar de usar um exemplo chulo, né? Não cabe aqui no programa, mas é uma parceria extremamente injusta. Então. Agora a pergunta, quando que foi que o governo estadual investiu na GCM de São Paulo? E a Prefeitura de São Paulo está toda hora investindo. Em GCM nenhuma. Nenhuma. O Estado de São Paulo inteiro. E nós constantemente, agora 92 milhões, 591 mil, só para atividade legada, isso às vezes, e a gente esquece também, Vilar, aquelas ajudas, né, que as subprefeituras, que também é dinheiro público, acaba ajudando as companhias da PM, os batalhões, que também, se a gente for mensurar isso aí, deve ser um valor significativo. E as unidades da guarda, infelizmente, com infiltração. Faça uma visita ao prefeito, o secretário sabe, prefeito, quando você for na Academia de Formação de Segurança Urbana, não suba apenas no palanque, entre nas salas de aula, vai ver lá o auditório lá no fundo, faça uma visita ali em toda a estrutura da academia, não estou nem pedindo para o senhor para conhecer as dezenas de unidades da guarda, para o senhor ver o que de fato está acontecendo com a sua Guarda Civil Metropolitana. A academia, Evandro, eu vou dar uma boa notícia aqui, porque o secretário adjunto Fagotti, ele elencou 3 metas da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e uma dessas 3 metas ele chamou de reforma, né? E eu chamo, aqui ele precisa de uma construção. Sim. Nós precisamos de uma academia, larga esses raios de puxadinho para lá e vamos construir, né? Tem lá um depósito de carro do bombeiro abandonado lá, pega aqueles carros de bombeiro, leiloa, dá, sei lá, faz qualquer coisa, tira de lá, né? Que tá vamos chamar assim, usando uma área de depósito ali, e ali constrói um prédio mesmo. Sim, a área ampla, bem localizada. Hoje nós estamos com uma dificuldade imensa de formar e requalificar. Nós precisamos requalificar o nosso efetivo, né? Fora a exigência legal, o EQP, né, para o porte de arma, mas nós temos excelência nos profissionais. Então, ou seja, o espaço físico para requalificar e formar, ele não existe. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, né? Mas aí teve essa boa notícia, né? De que esse ano, pelo que eu pude entender, dá início das obras aí de construção da academia. Vilar, é que você falou, pontuou bem, puxadinho não dá mais não. Mas o que tem de muito bom ali, e aí eu tenho que fazer o elogio, né? A gente não pode se furtar disso. O elogio pro coordenador lá, o inspetor Ferreira, ele é um cara realmente dedicado, ele tem boas intenções com relação ali à Guarda Civil Metropolitana, e todos os instrutores ali, eu fiz curso lá, pessoal muito bem preparado, e um pessoal bem intencionado. Só que de boas intenções, para formar um corpo de policiais municipais não é suficiente. Precisa de dinheiro e parar com os puxadinhos que o Vilar citou aqui. Exatamente. Vamos passar a próxima tela aqui? Aí isso aqui, Evandro, eu coloquei aqui para que eu possa dizer que a operação delegada, ela começou lá em 2009, né? Aí nós fizemos a nossa greve lá, instituir a operação delegada, não nos dava aumento de salário, nós nos revoltamos, fizemos uma greve, né? E aí a história andou, né? Para não nos aprofundarmos muito. Essa aqui é uma prova de que a operação delegada é a cloroquina da segurança pública, né? Uma propaganda muito legalzinha, mas que não dá muito resultado. Por que eu peguei Taubaté? Taubaté começou a operação delegada em 2013, Evandro. 2013, você vai ver aqui na tela. Olha os números, essa primeira faixa aqui, ó,
taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Né? É interessante pegar isso aqui porque é um dado que você consegue usar para todas as cidades. Números absolutos seria uma coisa meio complicada. Você pode ver que não tem queda, né? Não, Ela então, uma queda, né? Oscila um pouco para mais, um pouco menos. Exatamente. Né? Uma média estagnada ali, né? Só que em 2020, Taubaté resolveu armar sua guarda. Então, uma cidade com bastantes habitantes, ela tem aqui, daqui a pouco eu falo, né? Tem uma quantidade imensa de habitantes, pode armar a sua guarda, né? E em 2020 armou a guarda. Olha que interessante, em 2020 já tem uma queda. A queda aqui já foi acentuada. Acentuada. Então, ou seja, a guarda passou a ter condição de se defender e, obviamente, defender a população da cidade. Praticamente a metade já, né, Vilar? Você fala, caiu pela metade o número de homicídios dolosos por 100 mil habitantes, pela metade. Olha a solução mágica aí, né? Cloroquina da Segurança Pública, Operação Delegada. Vamos para a próxima. Taubaté está do lado de São José dos Campos. Numa região do Vale Paraíba. Exatamente. Você pode ver que, né, lá dos idos de 1900, os números eram assustadores, né? Também um número alto aqui. Então, mas você vê que... Por que eu coloquei São José dos Campos? Porque São José dos Campos foi eleita a cidade com a melhor guarda municipal do estado de São Paulo. Então, ou seja, uma cidade grande, com investimento. Tem uma coisa muito legal lá. Lá não aprovou a Previdência. A reforma da Previdência não passou lá. Não passou na Câmara Municipal. A Câmara bloqueou. Eu procurei dar uma olhada lá, muito interessante, porque são todos de direita e não passou. O prefeito, o PSDB e a Câmara de direita não passou. Mas, enfim, investimento. Isso aqui é sinônimo de você ter um investimento da cidade. Porque a Polícia Militar é a mesma lá em Taubaté e a mesma em São José dos Campos. Né? E aqui eu quero deixar bem claro que quando a gente fala da Polícia Militar, nós não estamos falando dos homens e mulheres que compõem principalmente o corpo de praça. Né? O corpo de praça é o cara que está lá na ponta da linha. É o cara que vai tomar tiro, igual o Guarda Civil Metropolitano. É o cara que enfrenta a criminalidade. Exatamente. Então, que fique bem claro isso. Nós estamos falando de estratégia. E esses profissionais, Vilar, já que você falou, estão de parabéns. Sem dúvida. Então, merecem todo o nosso respeito, nossa admiração, porque os colegas da Polícia Militar, os praças, né, do subtenente, né? do sargento para baixo, eles trabalham na rua e é ombro a ombro, e eu só tenho a agradecer, não tem nenhum problema de reconhecer isso aí, porque são profissionais que fazem muito pelo cidadão. Exatamente. Mas voltando aqui falando de gestão, né? Nós estamos falando de gestão. Então você percebe que mesmo uma cidade, uma do lado da outra, que são vizinhas aqui, né? Os índices são bem diferentes. Os índices são bem diferentes. E há uma redução também de 2013 então, muito grande. O investimento foi muito forte na guarda. Né? Então, volto a dizer, a Polícia Militar nas duas cidades é a mesma, exatamente a mesma. Só que, né, porque às vezes a gente pode falar o seguinte, olha, aqui na capital você tem o Comando de Policiamento Metropolitano e aqui é o Comando de Policiamento Interior. As duas cidades são do Comando de Policiamento Interior. Então, é exatamente a mesma Polícia Militar. Vamos para a próxima. Não, essa... São Paulo, né? Então, São Paulo, nós temos índices também, né? Então, de 2009, né, para cá, nós temos índices eram alarmantes também nos idos de 2000, né? Aí vamos falar assim, tá vendo? A Operação Delegada começou em 2009, né? Só que o que nós temos em São Paulo? Em São Paulo nós temos 5 batalhões de choque. Sim. Né? 5 batalhões de choque. Então, toda a força da Polícia Militar está concentrada na capital. Né? Só faltava aqui não está funcionando. Aí é um negócio de maluco, né? Apesar que quando... esse número aqui é bonitinho para a gente falar. Porque quando você é vítima da violência, você que está nos assistindo, tem uma arma apontada na sua cara, ou você perde um ente querido para a violência, esse número aqui não importa muito não. Porque o número absoluto, quando você olha lá, nós estamos falando de 1.500, 2.000 pessoas que perderam a vida. Vila, eu posso te ajudar? Ajude. Mas vamos lá. Realmente houve uma queda aqui, homicídios dolosos. Mas prestem atenção, roubos por 100 mil habitantes, de 2009 para cá. Exato. Os números aumentaram. Exato. Quer dizer, não houve evolução. O crime, ele migrou. Então você a tem uma criminalidade é a mesma. Das mortes, né? Sim. Você tem a redução das mortes. Tem uma fala do vereador Palumbo. O furto, a gente cortar, Vilar, desculpa, perdão, aqui, ó, o furto também há um acréscimo. Sim. Então,
Que ele faz uma fala, eu acho muito interessante, que é uma coisa que tem que ser estudada, Sim. que aqui em São Paulo a gente tem uma redução drástica por causa de um monopólio do crime organizado. Então você não tem disputa no crime organizado, tem um monopólio, né? Isso influenciaria nesses números de 100 mil habitantes. É uma coisa que tem que ser estudada, né? Não dá para eu falar que é isso ou não é aquilo. E, inclusive, aqui nós estamos estudando, né? Nós estamos trazendo números aqui para dizer o seguinte, olha, São Paulo investe bem em segurança? É isso que nós estamos fazendo aqui. E eu vou, ao longo do tempo, trazer a informação de que, no nosso ponto de vista aqui, São Paulo não investe bem em segurança, não. Né? É a famosa tungada. É a tungada que a cidade de São Paulo dá no seu morador. É a nossa ivermectina. Exatamente. Vamos aqui para a próxima. Essa é bem legal, viu? Americana. Americana. Nossa. Americana, para quem não sabe, às vezes você está assistindo aqui, você é lá de outro estado, é uma cidade aqui do interior de São Paulo, fica ali na região metropolitana de Campinas. É uma cidade que tem uma guarda centenária. Se ela não tiver 100, tá com 99. Tá ali na biqueira, a Gama, né? Que é a Guarda Armada de Americana, ou a Guarda de Americana Armada. O nome da guarda chama Gama. Pessoal, ó, só ressaltando esses números, vamos falar, pô, mas Americana, Taubaté é diferente de São Paulo. Calma. São números relativos a cada 100 mil habitantes. É taxa, né? É uma taxa. Exatamente. É um número, é uma referência que é feita de forma linear para cada 100 mil habitantes, é o que acontece. Não é o total, né, Vilar? Exatamente. Você pode perceber, Evandro, que os números de Americana, lá dos idos lá de final da década de 90, né? Então, não, 2004, né? Início da década, né? De 2000. Então, são números, aqui, 2008, são números que a cidade de São Paulo está atingindo agora, né? Da taxa de 100 mil habitantes de homicídio. Então, nós estamos falando aqui de São Paulo com 5, agora, né? Mas nessas épocas aqui, o Canil era uma companhia, né, de um batalhão de choque, a cavalaria, né? Mas assim, a força da polícia militar está aqui na cidade de São Paulo, né? E é a mesma polícia militar. A diferença aqui é investimento. O prefeito de Americana, os prefeitos de Americana, vamos colocar no plural, Sim. Os prefeitos de Americana sempre investiram na sua guarda. E aí o resultado está aqui. E aí, assim, para você que perdeu um ente querido, você que perdeu um ente querido para violência, volto a dizer, esse número aqui é um número. Porque você sabe, você sente na pele. Perdi para violência. Perdi porque foi assaltado. Perdi porque tomou um tiro na porta de uma escola, no carro, enfim. Né? São vidas, né, Vilar? São vidas. São vidas. Aqui, assim, de forma fria, numa tabelinha de Excel, Sim. Parece que é meio indiferente, mas cada número desse corresponde a vidas. Sem dúvida. Vidas de pais, mães, filhos, né? Que às vezes perdeu a vida por um celular, uma bobagem, por causa da ineficiência do sistema de segurança pública, que é a nossa cloroquina, a nossa ivermectina, né, Vilar? Então, da segurança pública, a operação delegada. Vamos passar a próxima. Olha que interessante, ó, Americana, Evandro. O orçamento geral da cidade é 1 bilhão e 6 milhões, né? 316 mil. Isso, então, quase o nosso orçamento da Guarda Civil Metropolitana, perdão, da Guarda Secretaria. Da Secretaria Municipal de Segurança Urbana inteira, né? Só que o orçamento só da Guarda, ele é gigantesco. 63 milhões, né? Milhões. 160.100. Entendeu? Proporcionalmente, ele é muito maior do que o nosso orçamento aqui. E aí você consegue ver o resultado. Essa é a diferença. Investimento. Essa é a diferença. Vamos passar uma próxima aqui, Evandro. Ou seja, só de boa vontade, como eu falei. Então, aqui a gente vai conseguir ver bem claramente isso. Né? Eu não coloquei Taubaté, porque Taubaté não é parâmetro. Você vê lá que tem os índices de violência estão altos, né? Ele serve como parâmetro, como um indicativo aqui para a gente falar mal da cloroquina da segurança pública, né? Mas aí a gente começa a comparar. Vamos pegar lá. São Paulo é a cidade que tem o maior PIB per capita dessas 3 cidades, São José dos Campos e Americana, né? E a cidade que tem os melhores resultados é que tem o menor PIB per capita. É a cidade mais pobre das 3, né? Então, ou seja, num comparativo, a cidade mais rica, né? Comparando aqui, esses números tinham que ser o contrário. Exatamente. Entendi. É a cidade que menos devolve para o cidadão. É a cidade que os prefeitos, até o Ricardo Nunes, eu volto a dizer, Ricardo Nunes tem oportunidade, né? Então, a cidade de São Paulo é a cidade que
O governante, até hoje, vê o cidadão morrer e não está nem aí. Ele não quer nem saber. Ele tem o dinheiro em caixa e ele não quer nem saber. Né? Isso aqui está provado. Olha o percentual de investimento. Prefeito, o senhor está em débito aqui. Se a gente falar, vamos lançar uma concorrência aqui entre prefeitos que têm a coragem e a boa vontade com a sua população de investir em segurança pública. Prefeito, o senhor vai perder, vai ficar muito atrás. O senhor está perdendo e perdendo feio, prefeito. Então a gente precisa agilizar isso aí. 2023 já devia ter pelo menos um acréscimo. Não tem mais dívida, né? Não tem mais dívida. Antes dava para colocar a culpa na dívida, né? Quando a gente fala mal dos prefeitos passados, eu falo assim, não, mas eu tinha uma dívida de X. O senhor não tem mais dívida, né? Prefeito, não fazemos parte da sua equipe de futura candidatura à reeleição e tal. Sim. Mas o senhor precisa ser mais assessorado, melhor assessorado. Porque Abriu o olho. Abriu o olho, porque se continuar nesse ritmo, outros candidatos têm a grande chance de passar a perna. Mas você quer ver interessante, Evandro? Nós levamos alguns números, nós temos 3 minutos lá para fazer uma explanação, tem que fazer uma fala política, enfim, lá na audiência pública da Comissão de Finanças, né? Mas o vereador Celso Janazzi, que estava lá, a assessoria dele nos procurou, falou, será que vocês querem conversar, da gente marcar alguma audiência pública? Pô, é lógico, né? Específica para a secretaria? Exatamente, para tratarmos exatamente disso aqui. Porque, veja bem, o próprio secretário Fagotti, ele apresentou lá um número do orçamento de 2022, um tanto quanto mais elevado do que estava no próprio site. Lá dos 700 e poucos milhões, ele apresentou 800 milhões, mostrou lá o quanto foi efetivamente empenhado, um número legal e tal. Essa diferença que está no site da prefeitura para aquilo que ele mostrou foi a Câmara Municipal. A Câmara fez uma alteração no orçamento. Então, ou seja, prefeito, né, quando chegar em 2024, o senhor pode ser cobrado de o senhor não falar assim, eu quero um orçamento da segurança assim, nesses moldes. Você vai ser cobrado lá. Aí é coisa da política, né? Você escolhe o seu caminho político e depois você arca com o bônus e o ônus. Agora, nós estamos fazendo um trabalho aqui para convencer a Câmara Municipal a consertar aquilo que o prefeito mandou para o projeto de lei. Projeto ruim, diga-se de passagem. E nós vamos fazer um chamamento aqui, as pessoas precisam comparecer, né? E aí, de novo, né? Caro colega, né? Amigo da Guarda Civil Metropolitana, especificamente para nós aqui em São Paulo. Se houverem essa audiência, acredito que ocorrerão, é necessária a sua participação. Vamos deixar um pouquinho de lado lá a DEAC, outras atividades. Vamos destinar algumas horas, porque o orçamento, de novo, é a pedra fundamental nossa. Exatamente. É essencial o orçamento para tudo que a gente faz na Guarda Civil Metropolitana. Desde a viatura, armamento, uniforme, da inspetoria, salário. Salário. É dinheiro no nosso bolso também. Então a gente precisa, às vezes, se movimentar nesse momento. Tendo a convocação, espero que a gente consiga, né, Vilar? Sim. Colocar pelo menos um número expressivo de guardas lá, né? É isso aí. Pessoal, agora no dia 20 de novembro, nós comemoramos aqui na cidade de São Paulo um dia muito importante, o Dia da Consciência Negra. É o dia que nós temos que nos acordar para o racismo estrutural que existe no nosso país, né, Vidal? Infelizmente, nós temos um racismo muito ainda grande num país onde a mistura, né, de etnias, lá, de raça, é muito grande. Né? Acho que não deveria nem existir aqui em virtude dessa mistura, mas temos realmente alguns exemplos de racismo estrutural que acontece recorrente. Até vou citar aqui agora no último Enem, nós falamos aqui no programa, fizemos uma nota de repúdio. Uma nota de repúdio que tinha 2 finalidades, né, que nós fizemos. Primeiro, é a questão do exemplo. Aquele exemplo é um exemplo tão sórdido que eu acho que, apesar de ser uma obra literária, lá foi tirado um trecho ali de alguma determinada obra. Ela tinha um contexto que é uma obra muito antiga, né? Sim. Ela não cita a Guarda Municipal, mas sim a Guarda Civil do Estado, né? Mas o exemplo é um exemplo tosco do que no Brasil aconteceu até algumas décadas atrás. Exato. Não podemos esquecer. Então agora, no dia 20, como eu falei, de novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra como uma forma de ações positivas contra qualquer tipo de racismo. O racismo é uma coisa que não cabe
não tem espaço em democracias, em civilizações, porque isso faz muito mal para o ser humano, né, Vilar? Verdade. E aí, um dos colegas nossos, né, o subinspetor Marcos, eu não sei se ele ainda continua sentinela lá no comando geral, mas quando eu trabalhava lá, ele era um dos sentinelas do comando. E ele é um policial destacado dos demais, nós podemos dizer, porque ele é um cara que estuda e um cara que escreve, né? Então é um exemplo da nossa Guarda Civil Metropolitana e nós vamos dar um destaque para ele aqui, um poema que ele fez. Por quê? Por que mentiram para nós? Por que apagaram nossas histórias? Por que assassinaram nossas culturas? Por que fizeram nosso povo odiar nossos ancestrais? Por que esconderam nossa grandeza? Por que riram de nossa força? Por que justificaram suas crueldades em Deus? Por que disseram que não tínhamos alma? Por que cegaram nossos olhos para nossa beleza? Por que menosprezaram indígenas e negros? Agora, o despertar chegou. Honremos nossos ancestrais. Convido a todos para uma viagem pelo Brasil, nas páginas do livro Holocausto Negro, Raízes do Racismo. Porque o conhecimento é libertador. Então, vídeo muito legal, né, Evandro? Muito bom mesmo. Né? Um exemplo aqui da nossa Guarda Civil e uma mensagem para que a nossa sociedade pense em como que nós temos que evoluir. Se é respeitando uns aos outros, independente da cor da pele, da orientação sexual, do caminho religioso que a pessoa segue, mas o fundamento tem que ser o respeito. Pessoal, as últimas semanas, os sindiguardas, através dos seus funcionários, diretores, visitaram, né, as unidades da Guarda, os comandos operacionais, algumas inspetorias, levando ao colega Guarda Civil Metropolitano a possibilidade de adesão ao plano de saúde da Biosaúde, que os sindiguardas pôs à disposição de todos aí, sem carência. Sim. Sem carência. Então, para as pessoas que fizeram durante a campanha a adesão, não tiveram carência. Mas você, que porventura estava longe de São Paulo, não teve oportunidade, não conseguiu fazer, pode continuar indo à sede do nosso sindicato, fazer a adesão, caso seja do seu interesse, ao plano de saúde. Eu vou reforçar novamente, eu mesmo fiz uma cirurgia, é muito bom a qualidade do atendimento. Está lá à disposição para você, só que agora é com a carência, né? A carência agora foi só para aquele período, Vilar. Exatamente. Os colegas que optarem agora fazem ali, mas alguns exames já pode de pronto usar, mas maiores informações, o próprio pessoal da nossa sede, na Xavier Toledo 84, segundo andar, podem dar para você, caso tenha interesse, né, Vilar? Exatamente. O plano continua, né? A campanha sem carência, ela terminou no dia 9, mas a adesão para quem quiser continua aí ao longo do ano, né? Aí, assim, no final do ano que vem, o plano completa mais um ano. Não sei se nós vamos conseguir uma nova negociação nesses moldes, né? Mas o fato é que nós temos, quem quiser aderir pelo preço que está, é um preço muito bom, tem aí o ano inteiro para fazer a adesão. E, Vilar, visando também a qualidade de vida, da saúde do sócio filiado ao sindicato, nós estamos finalizando um contrato de plano odontológico. Ainda não chegamos ao final do contrato para ficar a melhor condição para você, Guarda Civil, mas em breve teremos ótimas notícias sobre esse tratamento, esse acompanhamento dentário que todos nós necessitamos, né, Vilar? Verdade. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais esse programa Fique por Dentro, com desejo que você tenha alcançado uma quantidade e qualidade também de informações para que você desenvolva as suas atividades com dignidade e com muito profissionalismo, né, Vilar?
Verdade, Evandro. E a gente precisa transmitir um recado para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Que você se inscreva no canal. Para que você que já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.